Olá, seja bem-vindo ao projeto CRC Ativo da CHI Cursos. Hoje nós vamos falar do CPC 22, Informações por Segmento. Quer fazer parte desse projeto? Entre em contato com a gente através do WhatsApp. Não se esqueça de assinar o sininho aqui, colocar o sininho para você receber notificações de outros vídeos que te ajudarão a fazer com que o seu projeto CRC funcione. Nós temos vídeos, revisão teórica, simulados por tema, simulados por matéria e muito material para o seu autoestudo. Não precisa esperar a prova para estudar, né, gente? Dá para estudar o ano todo. Se você vai fazer essa prova, sabe que ela é difícil, não precisa esperar, né? Peça que a CHI te ajuda nesse autoestudo. Informações por segmentos, lembre-se, a norma diz que a gente tem um segmento operacional e ele é um componente da entidade que desenvolve atividades de negócio, das quais pode obter receitas e incorrer despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da mesma entidade, cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor da entidade para a tomada de decisões sobre recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação do seu desempenho. E para que haja informação financeira individualizada disponível. E não se esqueça, para o qual tem que ter, né? Na verdade, a frase correta é para o qual tem que ter informação individualizada. Na hora de divulgar, que é o mais importante dessa norma, a gente tem que lembrar que nós podemos agregar ou nós temos que separar. E isso vai ser o famoso olhar sobre o método quantitativo e as situações especiais em que eu preciso separar. Então, lá do item 14 ao item 19. Na prova, já foi solicitado, né, na prova 2019-1, já foi solicitado esse conceito básico, que era um segmento operacional. E aí todas estavam verdadeiras, né? Aqui era uma literalidade, fácil, fácil, mas nem sempre é tão fácil. Por quê? Nós podemos ter na parte da divulgação a necessidade de agregar ou separar. Vamos entender quando é que a gente pode agregar os itens? Então, os segmentos apresentam muitas vezes desempenho financeiro ao longo do prazo semelhante se possuírem características similares. Por exemplo, para dois segmentos operacionais, caso as características econômicas sejam semelhantes, seriam esperadas margens brutas médias semelhantes ao longo prazo. Dois ou mais segmentos operacionais pode ser agregado em um único segmento, se a agregação for compatível com os princípios deste pronunciamento e se os segmentos tiverem características econômicas semelhantes e se forem semelhantes em relação a cada um dos seguintes aspectos: natureza dos produtos ou serviços, natureza dos processos de produção, tipo ou categoria de clientes, né, e serviços, né, tem que lembrar que eles têm que ter coisas similares, é por isso que a gente pode agregar. Então, a categoria dos clientes, dos produtos e serviços tem que ser similar. Métodos usados para distribuir os seus produtos ou prestar serviços e, se aplicável, o ambiente regulatório, né? Quando nós falamos da separação, nós vamos para a regra 10%. Que regra é essa? Eu criei, né, gente? Para ficar mais fácil de memorizar, né? Mentira, quem criou foi eles, eu só estou dando uma dica que vale a pena memorizar essa história do 10%. Por quê? Porque quando você tem que separar a informação, significa que aquele segmento tem uma certa relevância em relação à receita, em relação aos ativos ou em relação ao lucro ou prejuízo. E aí a norma fala que a gente vai usar os parâmetros mínimos quantitativos para fazer essa separação. E aí guardem os três parâmetros: receita, lucro ou prejuízo e ativos. E aí nós vamos para a ideia de que a receita daquele segmento é igual ou superior a 10% da receita combinada interna e externa de todos os segmentos. O lucro apurado, né, o montante apurado, é igual ou superior a 10% em termos absolutos dos seguintes montantes: lucro apurado combinado de todos os segmentos que não apresentaram prejuízos ou prejuízo combinado de todos os segmentos que apresentaram prejuízo. Então, se for representativo, 10 ou mais, separa. Os ativos, que são iguais ou superiores a 10% dos ativos combinados de todos os segmentos operacionais, também precisam ser separados. É como se a gente fatiasse a pizza. Então, algumas coisas poderão ficar agregadas
e outras vão ficar separadas de acordo com os parâmetros quantitativos. E quando a gente vê isso em forma numérica, nós vamos pensar que eu vou ter que fazer uma continha. Qual seria a conta? 10% do quê? Dos ativos, 10% das receitas, 10% do resultado líquido. No nosso caso aqui, nós calculamos 10% do total para ficar mais fácil. Por quê? Porque a norma diz que a gente tem que divulgar separadamente qualquer segmento operacional que atenda a qualquer um dos segmentos dos seguintes parâmetros. Que aí, no caso, a gente não precisa que cumpra os 3. Aqui nós temos ativos, receitas de vendas e resultado líquido. Não é para estar cumprindo nos 3, 10%. É um dos. E aí a pergunta aqui é o qual não atinge nenhum dos parâmetros mínimos. Daí você pausa o vídeo um pouquinho e brinca um pouco mais com essa questão. Por quê? O que não atingiu nenhum dos parâmetros, ou seja, não representou 83, 345, nem 46, 384, nem 2.358, foi o item 4. Então, ele não conseguiu atingir em nenhum deles. E aí você pode ver que em alguns dos itens atingiu em todos e outros atingiu um ou outro. Então, mas a regra não é todos os itens, é qualquer um dos parâmetros mínimos. Ok? Memorizou? Regra 10, 10% do quê? Dos ativos, das receitas e dos montantes do lucro e do prejuízo. Não se esqueça que aqui é o lucro apurado dos segmentos que não apresentaram prejuízo e o prejuízo apurado combinado de todos os que apresentaram prejuízo. Isso pode ser relevante na hora de entender. E lembre-se que esses segmentos que não atinjam quaisquer dos parâmetros mínimos podem ser considerados divulgáveis e devem ser apresentados separadamente se a administração entender que essa informação pode ser útil para o usuário na hora que ele for tomar a decisão, tá? Tem mais coisa legal por aí, então não deixe de assinar aqui no nosso canal e receber esses vídeos com pequenas dicas sobre o CPC. Você viu na faculdade? Ou é coisa nova? Se for coisa nova, revê o vídeo. Vai dar tudo certo. Não deixe de estudar, não deixe de treinar e vem para a CHI Cursos.